Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais uma aula poderosa sobre como tomar boas decisões, como não se enganar. Seja bem-vindo a essa aula de hoje. Hoje vamos dividir conhecimento sobre como tomar decisões. Você que está chegando, seja bem-vindo, vai ficando por aqui. Você que ainda não chegou, já vai ficar gravado. Vai compartilhando aí esse link, essa aula com as pessoas que você ama e vamos juntos aprender sobre isso. Primeira pergunta para vocês essa noite é: você já tomou alguma decisão errada? Ou você tem muita dificuldade de tomar decisões? Está no lugar certo. Hoje vamos aprender sobre isso. Como tomar boas decisões e como não se enganar com isso. O poder da decisão. A decisão pode mudar a sua vida, você sabia disso? Então vamos lá. As decisões são elas que vão definir a sua vida. E o lugar que você está, que se você julga ser errado, é porque você tomou uma decisão errada. E essa decisão errada vai trazer grandes consequências para o seu futuro. Se você está no lugar certo, é porque você tomou uma boa decisão. Então, se você está aqui hoje, é porque você tomou uma boa decisão. Então, seja bem-vindo, Sabrina, Walter Jonathan, Wellington, sejam bem-vindos a essa aula poderosa, como tomar boas decisões e não se enganar. Então, eu creio que vocês aqui já tomaram alguma decisão errada que trouxe muitos problemas para a vida de vocês, ou tomaram decisões corretas que fizeram todo sentido. Toda decisão, ela está fundamentada, sabe onde? Nas suas emoções. Nas suas emoções. Tudo que você for fazer, tudo que você for decidir fazer, tem duas maneiras de você decidir. Primeiro, pela emoção. Segundo, pela razão. O que que é a razão? A razão ela vem da lógica, pela lógica. Qual mais indicado? Pela lógica, é claro. O que é lógica? São números. O que são números? São dados, são informações que você já viveu, que você já coletou, tem certeza que dá certo e vai por esse caminho. Geralmente, as emoções, elas podem lhe levar para um caminho que você não queria ir, porque a emoção ela depende da situação que você está. Da Elson, seja bem-vindo, meu amigo Jonas. Então, deixa eu falar para vocês que o poder da decisão, ela está totalmente atrelada à sua inteligência emocional. O que que é uma inteligência emocional? O que que quer dizer isso? Inteligência é a facilidade que você tem de administrar as informações com rapidez. E isso é treinado. Então, se você não treinar suas emoções, você vai fazer o quê? Vai tomar decisões péssimas na sua vida. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: muitas pessoas, por exemplo, elas não compram coisas pela razão, elas compram pela emoção. E por isso que muitas pessoas hoje elas são endividadas. Como assim endividadas? Porque compraram pela emoção, compraram pelo momento que estavam sentindo. Então, um estudo feito lá na Universidade da Califórnia diz que todas as decisões que nós tomamos, elas estão quase totalmente ligadas às nossas emoções, e isso envolve muito risco. Que risco é esse? O risco de você errar fatalmente e isso atrasar a sua vida significativamente. Como assim? Lembra, se seu pai e sua mãe tivessem decidido não se casarem, você não existiria hoje. Então, as decisões, elas podem mudar até o destino de uma nação. Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje são sete passos que você vai crescer nisso para tomar boas decisões e nunca mais se enganar com nada. Se você se fundamentar nisso, sem dúvida você jamais vai se enganar em qualquer decisão que você for tomar. Então, as decisões, eu quero que você entenda isso, que você anote no seu caderno. As decisões mudam o futuro. As decisões, elas mudam o futuro, ok?
muda seu futuro e o futuro de muita gente. Então tenha cuidado com isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter uma decisão sábia e bem administrada para que você possa não fazer com que muitas pessoas sofram. Então anota aí, ó, são 7 itens que você vai seguir para você não tomar decisões erradas. O primeiro é o autoconhecimento emocional. Como é que é isso? O que é o autoconhecimento? Hoje, a maioria das pessoas não se conhecem, elas não sabem lidar consigo mesmas. Tem hora que elas estão tristes, tem horas que elas estão alegres, tem horas que elas estão zangadas e nem elas mesmas sabem o motivo. A única coisa que nós sabemos é que elas pegam em desconto nas primeiras pessoas que aparecem na sua frente. Então, reconhecer as suas emoções é o primeiro passo. Então, esse autoconhecimento de si mesmo, das suas emoções, ela vai mudar o poder de decisão. Ela vai mudar. Por exemplo, eu particularmente, quando eu vou comprar qualquer coisa, eu faço uma pergunta para essa coisa. Eu pergunto: você quer ir lá para casa por necessidade ou por vaidade? E eu vou analisar não na emoção, eu vou analisar na razão, no racional, no outro lado do cérebro, que é o lado esquerdo. Então, na hora que eu analiso isso e eu vejo que isso vai pela necessidade, pela razão, que é pela lógica, pelos dados que eu estou precisando de verdade, aí sim eu faço essa compra. Eu tomo essa decisão de comprar. Se não, não vai. Então, ter esse pensamento crítico, ele é fundamental para qualquer decisão que você vai tomar. Minha esposa Juliana, seja bem-vinda a essa aula. Então é isso. Então, primeiro passo para você tomar uma boa decisão, você tem que reconhecer as suas emoções. Você tem que saber se os seus sentimentos eles estão afinados para o lugar que você está, para o momento que você está. Como assim? Você tem que saber se o que você está sentindo naquele momento, naquele lugar, naquela situação, é exatamente isso. Se aquilo que você está sentindo, a raiva naquele momento, era para você se sentir raiva, ou era simplesmente para você participar daquela situação e só simplesmente ignorar, entende? Então você tem que entender as suas emoções. Por que você está sentindo raiva? Por que você está sentindo tristeza? Por que você está sentindo rancor? Por que você está com inveja disso? Todas as suas emoções, elas são originadas de um sentimento. Esse sentimento você vai sentir na sua alma e o seu corpo vai transparecer isso. Então, o autoconhecimento da sua emoção vai fazer com que você se conheça e saiba administrar o que você está sentindo. Então, você tem que compreender isso, identificar a causa. Por que eu estou sentindo isso? E na hora que você sentir isso, você tem que dar o nome para esse sentimento. Você tem que saber por que, que você está sentindo isso. Tá com raiva de alguém, mas por que você está com raiva? E coloque um nome, para que você, quando isso acontecer de novo, você não sentir mais raiva, porque isso só vai fazer com que você perda tempo. A pessoa às vezes nem sabe ou nem queria fazer isso com você, entendeu? Às vezes a pessoa passa com você e não fala, e você ficou com raiva dela só por isso, ela talvez nem lhe viu, mas você ficou com raiva dela porque ela não falou com você, mas ela não lhe viu e você criou uma raiva sem motivo nenhum. Então você tem que dar um nome para esse sentimento. Para quê? Para que isso não aconteça mais. Porque cada vez que você traz um sentimento errado no momento errado, isso vai te prejudicar. Então, identifique seu sentimento, compreenda sua emoção e dê um nome para ela. Conheça seus valores, conheça suas crenças. Saiba o quanto de valor você tem. As pessoas hoje, elas estão fazendo o que estão fazendo por aí, sabe por quê? Porque elas não sabem o valor que têm. Nós somos seres valiosos para nós mesmos, para nossa família e principalmente para Deus. Mas as pessoas não têm dado o seu valor e têm feito doideira aí. Então é fundamental você alinhar esse autoconhecimento, que são seus valores,
e conhecer suas emoções para que você possa tomar uma decisão qualificada. É importante você entender isso para você mediar os conflitos. Então, se você tomar uma decisão de evitar um conflito, isso vai mudar o jogo da sua vida, sabe por quê? Você não vai ficar precisando gastando energia com isso. Então, tomar uma decisão é muito mais simplesmente do que agir. A tomada de decisão, ela tem que nascer de forma estratégica. E para isso você tem que ter sabedoria emocional, inteligência emocional para poder saber distinguir isso. Isso vai te colocar na frente das pessoas, sabe por quê? Porque vai fazer com que você economize o principal ativo, tempo. Você não vai perder tempo em criar um problema e depois vai ter que ter tempo para resolver o problema, entende? Então, você fazer uma autoavaliação emocional em você, conhecer os seus sentimentos, conhecer o que esses sentimentos têm feito com você, vai mudar o jogo, porque você vai evitar muita coisa. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas? Quantos problemas poderiam ter sido evitados se você tivesse administrado corretamente o que você sentiu? Às vezes você falou algo de forma grosseira para alguém que nem precisava ter falado, mas você falou, e depois que fala, o problema está gerado. Mas se você tivesse tido inteligência emocional, conhecido a sua emoção e olhado para esse momento e não liberar essa palavra grosseira para a pessoa, você não tinha evitado isso. Então, se conhecer, ter esse autoconhecimento emocional, vai mudar totalmente a forma com que você toma uma decisão em qualquer área da vida, principalmente na mediação de conflitos. Porque quando você entende as suas emoções, isso vai fazer com que você consiga se controlar, pensar, respirar e decidir com facilidade o que você vai fazer ou não. Seja na compra de alguma coisa, seja em bater boca com alguém, seja em resolver um problema que já foi gerado. Então, o autoconhecimento de você mesmo, das suas emoções, vai lhe colocar na frente de muita gente, sabe por quê? Porque as pessoas não se preocupam com isso. Lembre que tudo é treinável. Então você tem que olhar para dentro de você e ver que as suas emoções são elas que modelam as coisas. Lembre, as pessoas hoje, elas estão endividadas é só porque elas não sabem gerar suas emoções. Muitas empresas hoje fecham suas portas, não é porque elas iam quebrar, é porque, primeiramente, o dono, a pessoa que estava gerindo a empresa, quebrou emocionalmente. Aconteceu algum problema com o seu emocional que o abalou e quebrou. Os casamentos só se desfazem porque as pessoas não sabem controlar suas emoções. Hoje as pessoas, o Brasil, o mundo está com uma taxa de obesidade muito grande, porque as pessoas elas têm muitas emoções para resolverem e descontam como? Comendo devido à ansiedade. Enfim, muitos problemas podem ser resolvidos se as pessoas tiverem a gestão das suas emoções. E o primeiro passo que eu estou dando para vocês é: tenha um autoconhecimento, olhe para você e veja que você precisa conhecer suas emoções, ver o que você tem de armamento dentro de você mesmo, que as suas emoções é um armamento poderoso, para depois você poder externalizar isso. É importante ter esse autoconhecimento. Então, lembra, são 7 ações que você pode ter para ter uma boa decisão. A primeira é o autoconhecimento das suas emoções. O segundo, anota aí, ó, anote, quem gosta de anotar, é o autocontrole emocional. Você ter um controle emocional, controle das suas emoções, é isso que vai realmente impactar os seus resultados. Vai impactar os resultados. É muito nobre uma pessoa que ela tem o controle absoluto das suas emoções, uma pessoa que ela consegue realmente ser ofendida por alguém em um nível bem elevado e simplesmente dar um sorriso e fazer de conta que nada aconteceu. Isso é muito forte. É muito forte você receber uma ofensa e você fazer de conta que nem é com você. Isso é ter um controle emocional. Isso é você saber
gerir suas emoções. E quando você consegue fazer isso com qualidade, gerir suas emoções de forma eficaz, sem dúvida, você realmente vai ter boas decisões e jamais vai ser enganado. Você conseguir desenvolver habilidades nisso, significa você ser capaz de resolver suas emoções logo na hora que ela vai começar. Na hora que a raiva vai começar a brotar no seu coração, você já sente. Ah, eu vou sentir raiva. Mas por quê? Ah, essa raiva é por causa disso, então já não vou sentir. Eu já vou mudar aqui o caminho. Eu não preciso sentir essa raiva. Para quê? Essa raiva só vai me fazer mal. Já resolve algo antes mesmo de acontecer. Você olha para alguém, sentir o cheiro de inveja é uma emoção ruim. Por que que eu vou sentir inveja? Eu vou abençoar essa pessoa. Ó, você está abençoado, que você prospere 1000 vezes mais. E eu não aceito menos que isso. Então, todas as suas emoções, elas podem ser controladas por você mesmo. Nasce primeiro no autoconhecimento, o que eu acabei de falar. Você primeiro conhece a sua emoção e agora você vai controlar essa emoção. E quando você controla essa emoção, uma das maiores qualidades disso, sabe qual é? Você vai conseguir lidar com o estresse. Hoje as pessoas, elas chegam em casa estressadas, descontam no filho, descontam na esposa. Por quê? Porque não conseguiu gerir sua emoção durante o dia, não conseguiu controlar suas emoções e gerou um estresse absurdo nela. E esse estresse vai fazer o quê? Vai gerar mais problema ainda, porque ele vai descontar o estresse em outra pessoa e vai virar uma bola de neve, entende? Então entenda a importância do autocontrole emocional para a tomada de decisões. Antes de uma decisão ruim, você tem que ter esse controle das emoções. Se você controlar seu emocional, sem dúvida, a tomada de decisão vai se tornar mais fácil. Ao invés de você chegar e descontar todo o estresse na sua família, você vai pegar a sua família e vai convidar para sair, para passear, para fazer uma caminhada, para cuidar da vida, vai contar coisas legais, porque você passou o dia controlando suas emoções e só viveu coisas boas. Então, ao invés de trazer um problema para casa, você está trazendo alegria, soluções, inovações, novidades, coisas que o nosso corpo gosta de ter. Então, lidar com as emoções, ter esse controle emocional, ele é fundamental. E uma coisa que vai fazer você ainda, dentro desse controle emocional, é você evitar decisões impulsivas. E você comprar coisas de forma impulsiva, isso é normal para muitas pessoas. Lembra do que eu disse no início dessa aula? Antes de eu comprar qualquer coisa, eu pergunto: você quer ir lá para casa porque eu tenho necessidade disso ou porque isso vai ser uma vaidade para a minha vida? Eu vou comprar é, uma câmera nova, eu vou comprar uma câmera nova porque eu estou precisando de uma câmera, ou vai ser só mais uma lá em casa, entende? Então, se for uma necessidade, se realmente a sua câmera está ultrapassada e você está precisando de uma câmera nova, é fundamental sim você comprar, porque como é que você vai fazer uma aula dessa com uma câmera ruim? Entende? Mas se for para ser só mais uma, é desnecessário. Isso vai ser uma decisão impulsiva e vai trazer prejuízo, porque esse dinheiro poderia ser empregado em outra coisa. Então, tenha a capacidade de avaliar essas suas decisões antes de mesmo de acontecer. E como é que você avalia isso? No seu emocional. E se você ainda tiver, quando você tiver mais treinado, você vai até reduzir, né, o fato de você usar o emocional e vai começar a trabalhar mais pelo racional. E o racional é onde tem os dados que o seu cérebro já carrega e a tomada de decisão ainda é mais rápida ainda. Por isso que é importante você ter esse autocontrole das suas emoções. Primeiro, tem o autoconhecimento, entenda, conheça, se conheça por completo, e depois domine, tem esse autocontrole aí das suas emoções, ok? Então esse é o segundo item que nós vamos abordar essa noite para uma boa tomada de decisão e você não ser enganado. O próximo item para você ter boas decisões,
Você tomar boas decisões é você ter empatia. E o que é ter empatia? É você se identificar com outra pessoa, é você sentir o que ela sente, é você se colocar no lugar dela. Ter empatia é isso. E hoje as pessoas não fazem isso. Imagina só, se você, antes de tomar uma decisão ruim para a sua vida e machucar alguém com a palavra, por exemplo, se você se colocasse antes no lugar dela, será se você gostaria de ouvir o que você falaria? Será se antes de você gastar o dinheiro que era para pagar uma conta, você se colocar no lugar de uma pessoa que vai ser vitimada, será se realmente faz sentido você fazer isso? Então, toda decisão, ela também é baseada na empatia. Se colocar no lugar da pessoa, saber se isso que você vai fazer realmente pode ou não machucar alguém, ou se você, o que que você se sentiria? Por exemplo, eu vejo muito hoje, muitos casais que a maioria dos homens saem sozinhos. Mas será se esses homens eles gostariam que as suas esposas saíssem sozinhas? Entende? Tem homens que passam o fim de semana inteiro bebendo, deixa a esposa sozinha com os filhos. Será se ele gostaria que se fosse o mesmo? Então, decisões como essas poderiam ser evitadas se a empatia fosse trabalhada. Então, comece a trabalhar a empatia na sua vida. Comece a se colocar no lugar das pessoas, porque quando você faz isso, sem dúvida, muita coisa, muito problema, muita decisão errada pode ser evitada. Sabe por quê? Porque você vai começar a ter compaixão, porque você não vai gostar que façam isso com você. Então, considerar as emoções do outro muda totalmente a forma com que você pode tomar uma decisão. Você jamais vai agredir a si mesmo. Então, como é que você vai agredir alguém? Imagina que você tem um carro quebrado, um carro com problema. Você quer vender esse carro a qualquer custo e aparecer uma pessoa interessada. E você vai mentir para ela que esse carro está muito bom e vai vender esse carro por um preço acima do que ele vale, porque e ainda mais estando quebrado. Você gostaria de estar no lugar dela nesse momento? Então, essa empatia vai fazer isso. Vai fazer isso. A empatia também está no fato de você ouvir outras pessoas. Às vezes as decisões elas são tomadas erradas por falta de uma pergunta, por falta de uma pergunta. Às vezes as pessoas não perguntam umas para as outras o que elas querem, o que elas precisam, o que elas devem fazer, o que elas gostariam de fazer. A minha esposa está falando aqui verdade, e eu acho que eu já até me torno chato, porque sempre que nós vamos sair para algum lugar, a primeira coisa que eu pergunto para ela, você quer ir para onde? Porque quando ela dá a opinião dela, fica mais fácil para mim decidir onde eu vou. Por quê? Porque eu estou fazendo essa pergunta para ela, já tendo empatia, para saber qual é a sua opinião. Eu não sou um cara centralista. Eu sempre gosto de colocar muitas decisões na mão dela para que ela mesma, com a sua própria, a sua própria emoção, ela decida o que fazer. Então a empatia é isso, é você fazer pergunta, você escutar a pessoa. Tem pessoas que não gostam de escutar, só vão lá e tomam a decisão e pronto. Principalmente dentro das empresas. Muitas empresas hoje não faturam mais porque elas não escutam os funcionários, não escutam as pessoas que estão na linha de frente. Às vezes as pessoas que estão na linha de frente, elas têm o feedback, sabe o que realmente tem que mudar, mas não. O patrão vai lá e só quer do jeito dele. Não tem empatia. Então, a busca de soluções nesse caso, se torna mais difícil quando não tem uma conversa, quando não tem uma pergunta, quando não tem um diálogo, quando se coloca no lugar do outro. Então, se colocar no lugar da pessoa vai ser uma chave poderosa para você tomar decisões. Nunca tome decisões precipitadas. Nunca tome. Olhe para as suas emoções, veja como você está. E outra, nunca tome uma decisão se você está nervoso, se você está com raiva. Primeiro, tente se livrar disso, para depois tomar a decisão, porque essa decisão pode ser irreversível e pode mudar a história de muita gente.
Então, se coloque no lugar das pessoas. A quarta coisa que você tem que se atentar antes de tomar uma decisão se chama a análise racional. É o que eu disse para vocês. Quando vocês se tornarem tão bons nas emoções, vai chegar um momento que você vai agir menos pela emoção e vai agir mais pela razão, que é essa análise racional. A análise racional é você usar a lógica, usar a razão na tomada de decisão. O que é isso? É olhar para os dados. Olhar para os dados. Por exemplo, vou sair hoje, eu estou me sentindo bem, estou saudável, minha família está saudável, mas deixa eu olhar os dados, deixa eu olhar que a minha conta bancária está favorável, eu saí hoje. Aí olhei para a conta, não está favorável. Deixa eu ir para o cartão de crédito, tem limite? Tem. Mas deixa eu olhar quais são os compromissos que eu vou ter essa semana. Ah, tem um compromisso tal. Então, os dados, na lógica, eu não posso sair hoje. Ah, mas eu posso inovar, eu não preciso gastar dinheiro para sair. Hoje eu vou dar uma passeada na praça com a minha família, eu vou fazer uma caminhada, ou vou fazer algo diferente e não preciso gastar dinheiro com isso. Então, vê que a tomada de decisão, de forma racional, pela lógica, ela pode mudar o jogo. Então, você deixou de contrair uma dívida e não deixou de sair. Você continuou fazendo a alegria da sua família, naquele momento de desfrute, sem precisar gastar. Entende? Porque você levou pro racional, você usou a lógica. Então você tem que analisar criteriosamente cada detalhe. Para quê? Para que você não venha lesionar você e, consequentemente, lesionar sua família. Lembra que qualquer prejuízo que você tomar não é seu prejuízo, é o prejuízo da sua família. Você é apenas o representante legal dela. Qualquer coisa que você fizer de errado, quem responde é a sua família. Qualquer coisa que você fizer certo, quem usufrui é a sua família. Então, tudo é sua família, você é apenas o representante legal. Então, você tem que ter sabedoria para poder guiar sua família e proteger a qualquer custo. Para isso que Deus te chamou. Por isso que Deus, ele ama quem segue realmente a religião. E o que é religião? É cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Tudo é família. Então, Deus ama a família. Então, você foi chamado, foi para isso. Então, sempre busque informações adicionais quando for necessário. Não se baseie na primeira pergunta. Lembra que eu dei o exemplo da saída. Primeira coisa que eu olhei, minha saúde, estou bem, a família está bem? Tá, vamos sair. Chequei o primeiro. Itens adicionais, chequei o segundo. Deixa eu ver minha conta bancária. Tem um saldo? Não. Terceiro, cartão de crédito tem limite? Tem. Quarto, tem conta para pagar? Tem. Então não vou fazer, não vou comprometer. Posso sair de graça sem gastar? Posso. Então saí, entendeu? Então eu fiz só 5 checagens adicionais antes de tomar uma decisão. E isso vai trazer sucesso para você, porque você vai evitar prejuízo e acúmulo de desperdício. Por quê? Porque primeiro são as prioridades. Ah, você está dizendo que não é prioridade sair? É. Não é prioridade, é você gastar dinheiro sem você poder. Entende? Se você pudesse, poderia até pegar a sua família e fazer uma viagem internacional, ao invés de fazer uma caminhada na praça. Mas no momento, pela minha análise, não deu para fazer, entende? Então tem que ter essa análise racional. Quando você começa a usar o racional, o emocional fica quase de fora, porque você já tem os dados suficientes para tomar essa decisão ou não. Vou comprar um carro. Esse carro é para necessidade ou para vaidade? Eu preciso de um carro para trabalhar. Necessidade. Posso comprar? Olha a conta, olha o crédito, vê as vantagens, vê o tempo. Tudo isso tem que ser analisado. Não pode só chegar e comprar. Estou precisando de um celular novo. Vou comprar por necessidade ou por vaidade? Por vaidade, porque o meu ainda funciona. Então, não compre. Então, toda decisão tem que ser pautada nesses princípios. Não tome decisões somente porque você teve vontade.
porque isso pode trazer sérios danos para você, para sua família, e esse problema pode andar muito até você conseguir resolver. O nosso alvo, como gestor de tempo, gestor de recurso, é evitar o máximo de problemas possível, porque geração de problemas consome tempo, e o tempo é seu maior ativo, entende? A quinta coisa que você vai ter que saber fazer para poder ter uma boa decisão é ter o equilíbrio entre o seu lado emocional e o seu lado racional. O seu lado emocional, ele fica do lado direito do seu cérebro. O seu lado racional fica do lado esquerdo, ok? Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Então, as suas emoções, elas têm que ser tratadas com muito cuidado. Por quê? Porque se você não dominar suas emoções, você vai fazer muita loucura. A razão são dados. E como é que aumenta a minha razão? Estudando, se aperfeiçoando, ganhando habilidade, treinando, estudando, aprimorando, tendo vivências, experiências. Então você tem que saber equilibrar isso, suas emoções com a razão. Não pode deixar um mandar no outro, porque vai gerar um conflito. Tem que ter o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Ele está na mesma dimensão. Eu nem gosto muito da palavra equilíbrio, eu gosto mais da palavra balanço, que ele faz o balanceamento. Então, quando você consegue integrar as suas emoções dentro da análise racional, dentro do seu racional, sem dúvida, a decisão vai se tornar mais forte, porque você vai pegar a sua inteligência emocional, que já está forte, com os dados que você já tem, aí sim, fecha totalmente a decisão. Então, reconhecer que as suas emoções estão influenciando de forma excessiva, aí é a hora que você joga o racional para equilibrar. Mas na hora que o racional está demais, aí você coloca as emoções para poder equilibrar. Porque às vezes, se você for racional demais, você não vai conseguir nem fazer nada. Porque você vai tudo ao pé da letra. E você vai ficar uma pessoa muito rígida. E não é bom ser tão rígido. Por isso tem que ter esse equilíbrio entre o racional e o emocional. Então, se você focar demais nas emoções, você vai fazer besteira. Se você focar demais só no racional, também vai fazer besteira. Porque as emoções nós tendemos ou a agir por raiva, por medo, ou por um sentimento de pena, e isso termina em fazendo loucura. Seu melhor amigo chegou pedindo dinheiro emprestado e você sabe que ele não vai te pagar, mas você ficou com pena dele, aí empresta. Não foi uma boa decisão. Nessa hora, o racional tem que entrar. Aí você vai perguntar para ele: esse dinheiro volta quando? Aí ele começa a gaguejar. Você já sabe que ele não vai lhe pagar. Então não empreste. É melhor do que você perder um amigo e perder o dinheiro. Entendeu? Então você tem que sempre ter esse equilíbrio entre o emocional e o racional. Tem que reconhecer que um dos dois sempre tem que estar ajudando o outro ao invés de estar atrapalhando. Encontre esse equilíbrio saudável entre a lógica e as suas emoções, e sem dúvida, a decisão tomada vai ser a melhor. Item 6, para finalizarmos essa aula de hoje. Você tem que ter resiliência na tomada de decisão. O que é resiliência? É você passar por qualquer problema de forma cabeça erguida. É estar preparado para tomar pancada. Isso é ser resiliente. Você tem que ter isso aí. Uma pessoa resiliente, ela vê o problema e ela nem se assusta. Por quê? Porque ela está preparada para passar por aquilo. Tem pessoas que na hora que falta energia já entra em pânico. Uma pessoa resiliente não faz isso. Uma pessoa resiliente, ela vai ter tranquilidade, ela vai procurar uma lanterna, ela vai procurar lembrar que no celular dela tem uma lanterna, vai se organizar, vai trancar as portas, vai se organizar para se proteger. Entende? Então, qualquer problema que surgir, se você for resiliente e olhar para esse problema e ver que ele não é maior que você vai tomar uma decisão e esse problema vai ser pequeno. É muito simples. Todo problema que aparecer para você, é só lembrar que você já passou por um pior.
entende? E isso aí vai ser moleza. Ser resiliente é você ter sabedoria e olhar e estar preparado para resolver qualquer coisa. Qualquer coisa. É errar e aprender com esses erros. É olhar para suas experiências passadas e ver que elas só serviram como um alicerce para resolver o que vai vir. Então, se você for uma pessoa resiliente, pode ter certeza que a sua tomada de decisão, ela é uma tomada de decisão forte, porque você já está preparado para aquilo. Tem pessoas que vão de carro e furar um pneu, elas são tão despreparadas que elas não sabem nem o que é o macaco, nem o que é trocar a roda, porque elas não se prepararam para isso. Uma pessoa resiliente, ela se prepara, mesmo sem precisar. Então, se você desenvolver a resiliência na sua vida, a tomada de decisão, ela vai ser bem mais forte. Se as pessoas fossem mais resilientes, existiriam mais casamentos. Hoje, saiu uma notícia nessa semana que o número de divórcios no mundo aumentou 35%. E o casamento de pessoas de mesmo sexo aumentou 65%. Entende só? Isso falta por quê? Falta de resiliência, falta de gerir as emoções, falta de ter racional no jogo. Então, se você desenvolver isso que eu estou falando aqui, sem dúvida, muitas das suas decisões por impulso mudariam. O seu corpo iria mudar, você ia tomar uma decisão de fazer uma caminhada, de fazer uma dieta, de ir para uma academia, de poder fazer muitas coisas diferentes que você não faz, de ler livros. E essas decisões, elas contribuem para a sua vida, ao invés de tomar decisão que só destrói você. Então entenda, ser resiliente muda o jogo. Ser resiliente vai te trazer decisões magníficas para a sua vida. Então, mantenha sempre a sua atitude adaptável, seja uma pessoa adaptável. Uma pessoa resiliente, ela se adapta às situações. Tem pessoas que só querem as coisas do jeito delas, elas não se moldam, elas não se ajustam, ela não ouve a pessoa, ela não quer mudança, ela sabe que do jeito dela vai dar errado, mas ela quer porque quer daquele jeito. Então, uma pessoa resiliente, ela é adaptável. E ser adaptável muda a questão em relação a decisões. Então, ter boas decisões implica ser resiliente. Enquanto você não for resiliente, não vai. E a sétima coisa que você precisa saber para ter boas decisões é praticar isso. É fazer prática, tem que praticar. Tudo é treinável. Se você quer ficar forte, tem que ir para academia e treinar. Se você quer ter um corpo saudável, tem que correr, caminhar, fazer dieta, isso é treino. Se você quer ser inteligente em matemática, tem que treinar matemática. Se você quer ser bom em português, tem que treinar português. Se você quer ser bom em oratória, falar bem, você tem que praticar. Tudo é treino. Então, se você quer ter boas decisões, você tem que treinar, tem que praticar tudo isso. Se você não praticar, não faz isso. Você tem que praticar tomar decisões. Tem pessoas que não conseguem, elas são tão indecisas que nenhuma decisão ela consegue tomar. Não consegue. Tudo ela passa para os outros. Não, não sei não. O que você decidir, está decidido. Não é assim. Você tem que ter uma decisão. E é praticando que você consegue disso. Além da prática, o feedback é muito importante. Faz parte desse sétimo item, a prática e o feedback. O que é o feedback? É você conversar com pessoas da sua confiança, pessoas sábias, não é pessoas tolas. Você tem que conversar com pessoas sábias, conversar com elas, qual a opinião delas em cima disso. Você tem que ver o que as pessoas falam sobre isso, sobre as suas últimas decisões. Como foram as suas últimas decisões? Uma pessoa que está ao seu redor, que você confia nela, que ela pode ser uma pessoa sábia para lhe julgar, ela pode dizer assim, ó, as suas decisões foram erradas nisso e nisso, e você vai mudando, vai crescendo, não vai errando mais. Então, o feedback, ele vai ajudar você na melhoria das suas decisões.
Eu não vou dizer para vocês que vocês vão sair dessa aula hoje e vão estar expert em decisões, mas se você atentar para tudo que foi falado aqui, praticar, e depois de praticar, você perguntar a alguém como se saiu nas decisões, você vai ver que você foi muito melhor do que antes. Esteja aberto a crescer, tenha atitude humilde, tenha um comportamento e um compromisso com você mesmo constante, sempre se aprimore como pessoa, cresça como profissional, e tudo que você viver de experiência vai influenciar de forma racional nas suas decisões. Lembra que o seu lado racional, ele é baseado naquilo que você já viveu, naquilo que você ouviu, testou e sabe que é verdade. O seu lado emocional é nas suas crenças. Se suas crenças forem negativas, você vai ter decisões negativas. Por isso que você tem que romper as crenças negativas. Por isso você tem que treinar suas emoções. O seu emocional tem que ser forte por isso. Por isso que nós começamos lá na aula dizendo que você tem que se autoconhecer, entendeu? Controlar essas emoções e colocar em prática. Então, por isso que eu estou dando esse detalhe hoje. Então, sem dúvida, se você seguir esses 7 passos, você vai ter boas decisões. E isso vai mudar a sua vida, vai mudar o sentido dela, ok? Então, nós vamos estar encerrando essa aula agora. Quero agradecer vocês por estarem aqui. Uma aula rápida, só para deixar vocês sem conteúdo, porque eu quero que vocês continuem aprendendo, continuem crescendo, e as decisões vão mudar o jogo. E eu quero que você tome uma decisão, sabe de quê? Ó, comprar esse livro aqui, ó, Alta Produtividade. Compre esse livro, sabe por quê? Porque esse livro aqui, se você ainda não leu, vai ajudar você a gerir o seu tempo. Essa decisão aqui de gerir o tempo vai fazer você colocar você na frente de muita gente, porque as pessoas têm perdido tempo com muita coisa desnecessária. E aqui você vai aprender com quem você deve gastar o seu tempo de verdade. São só 136 páginas na versão física e 109 páginas na versão digital. Se você quiser comprar a versão digital, vai lá na bio do meu Instagram, @LuizHenriqueSR, compra lá e recebe no seu e-mail, tá bom? Então vamos encerrar essa aula hoje. Muito obrigado você que assistiu, você que esteve aqui comigo até agora e você que ainda vai assistir. É, curte, compartilha e tamo junto, tá bom? Na próxima quarta-feira tem uma aula de novo e um abraço para todos. Fica com Deus, tá bom, pessoal? Até mais, até a próxima.